você vai realmente ficando mais velho e você vai entendendo que a vida tá passando realmente, que você tem pouco tempo, eu acho que eu comecei a sentir um pouco isso. Eu me separei, né? Tive um casamento aí de 20 anos, eu passei por algumas dores que eu comecei a realmente a olhar pra minha vida e falar assim, cara, não vale mais a pena fazer o que tem que só ser feito. Que eu vivi uma vida assim, eu fazia o que tinha que ser feito. Acho que muita gente vive assim, né? Faz o que tem que ser feito, tá tudo bem. Tem que criar nossos filhos, tem que pagar as contas. Mas chegou um momento que minha vida estava tão do avesso que eu falei, eu não quero mais viver mais ou menos. Eu quero viver uma vida plena e uma vida abundante. Então eu falei, eu vou mudar tudo. E aí deixei a CLT, né? Encerrei esse período da minha vida e falei, eu quero empreender. Só ali, que é um caminho muito solitário, né? Porque se você tem uma carreira, eu acho que qualquer transição de carreira, não é só empreender, não. Qualquer transição de carreira é um caminho muito solitário. Você tem uma vida de uma forma, seus amigos são de uma forma, seu ambiente é de uma forma, sua rotina é de uma forma. E aí você resolve mudar tudo. Então é um caminho bem delicado, né? Eu estou ainda nessa caminhada, tem um ano mais ou menos que eu estou empreendendo. E as coisas depois que eu comecei a me movimentar, as coisas foram acontecendo. Mas eu gosto de uma frase que isso não é nem a sombra do que está por vir. Sim. Porque eu vou viver e vou levar pessoas a viver comigo coisas extraordinárias. Tenho certeza. Eu não tenho dúvidas. Elizabeth e a Thaís falando, ó, bora compartilhar, galera. Estão dizendo que vamos explodir. Fabi Fit Marmita, que a Fabrícia esteve falando. Rafa é luz. Tu fez um movimento diferente agora, você começou a entrar em outros ambientes, se conectar a outras pessoas. O que você pode falar, o que você está vivendo hoje, nesse aniversário de hoje, do aniversário do ano passado? O que você pode falar assim, ó, o que mudou? O que está diferente? Ele tá tudo diferente, sabe? Tudo mesmo. Ano passado eu falei, né? Eu fui num evento em São Paulo, foi um evento excelente, até passei o fim de semana lá. Conheci o Rubinho Barrichello, do nada fui parar num bar, sozinha, e conheci o Rubinho. Foi um aniversário muito louco, sabe? Muito solitário. Mas eu tava muito feliz por estar vivendo experiências diferentes. Eu gosto muito de viver coisas diferentes, tá, gente? O mais do mesmo nunca foi bom pra mim. Mas isso sempre foi doloroso, porque como eu não me conhecia, olha o quanto é importante a gente falar sobre autoconhecimento. Como eu não me conhecia, eu achava que isso era um grande defeito meu. Quando é a minha maior qualidade. Eu gosto de viver experiências novas, sabe? E tá tudo bem. Aí eu comecei esse movimento de empreender. E aí eu entrei numa mentoria, né? Porque eu acho que se você perguntar assim, qual foi o marco zero? Sim. Qual foi o ponto? E eu queria deixar isso muito para quem está assistindo hoje, que não acredita, para você que está me ouvindo e acha que são gurus do marketing digital, são pessoas que estão enriquecendo vendendo curso. Tem, como tem gente ruim dentro de todos os ambientes possíveis. Mas tem muita gente vendendo realmente ideias muito boas na internet que você pode comprar e realmente mudar a sua mentalidade. Não é só mudar a sua vida, não, porque realmente minha vida vai mudar muito ainda. Mas é mudar o que tem dentro de você. Por que eu tô falando isso? Olha como é que as crenças são importantes. Você levou até a Eli também, a Eli Christians lá falando sobre crença, né? Eu até estive lá no café. A gente é muito moldado pela nossa família, não tem jeito. E isso não é falar mal da nossa família, tá, gente? Pelo amor de Deus. Precisa ouvir isso com carinho. Sim. Mas nós somos moldados pelo nosso ambiente. Nosso primeiro ambiente é a nossa família. A gente cresce ouvindo o quê, geralmente? Não confie em estranho. As pessoas são ruins. Não dá confiança para quem você não conhece. Então, isso trava a gente de fazer network. A primeira trava que a gente tem de conhecer gente nova Sim. é a nossa infância, é a nossa adolescência, são nossos pais, que não ensinaram a gente que conexões são importantíssimas. Você pode não ter dinheiro, mas se você tiver conexão, você consegue o que você precisar. Não é verdade? Sim. Tanto é que tem gente que fala que network vale mais que dinheiro. Exatamente. Né? Total. O Charles esteve aqui essa semana e ele falou isso. O network vale mais que dinheiro. E aí nessa mentoria que eu comprei no início do ano, foi de dezembro para janeiro, na verdade eu comprei primeiro um programa que chamava SPR, Sábio, Próspero e Rico. E a galera vê você, tipo, sem grana e deve até rir, né? Você faz uma mentoria, Sábio, Próspero e Rico. E o cara ensina justamente que tudo que você precisa mudar primeiro a sua mente. E isso é fantástico. Você precisa acreditar, você precisa se movimentar, você precisa agir, você precisa um monte de coisa. Então eu comprei esse programa e depois fui para uma mentoria. E aí uma das primeiras coisas que ele fala quem está do teu lado? Quem caminha com você? Quem você conhece? Quem você senta na mesa para falar de negócios? Aí eu falei, velho, eu não tenho ninguém. Tipo, primeiro porque eu deixei a CLT e a maioria das pessoas que eu convivia eram da CLT, né? Estavam ainda, e tá tudo bem, não é uma crítica, tá, gente? São
Hoje são olhares diferentes. Eu também vivi um sistema, só que hoje eu não quero mais viver esse sistema, eu quero ver outros sistemas. Eu entendi que eu estava muito sozinha. E aí eu entendi que... Comecei a olhar e vi que quem cresce não é quem não caminha sozinho, sabe? E eu falei, cara, eu preciso conhecer gente. Só que eu não sabia como. Tá? E isso eu acho que muita gente passa também. Como é que você começa a conhecer gente? Sem ser interesseiro. Sem ser uma pessoa que vai batendo na porta dos outros pedindo alguma coisa. Sim. Que também é um saco, gente interesseira, né? Ninguém quer. E aí falei, eu vou começar a conhecer gente estando em evento. Então eu comecei a buscar eventos. O primeiro evento que eu fui aqui, que eu tenho uma honra de dizer isso, um carinho, foi o evento da Pri Somos X. Que olha como é que o rolê é legal. Conversando com uma amiga sobre network, ela falou assim, Rafa, tem um clube, só que é caríssimo, tá? Tem um clube que você paga pra estar nele, um ano inteiro, você paga um ano inteiro. E aí lá, cada um, só que lá só tem, ela falando assim pra mim, tipo, ela falou numa boa, mas eu entendi, lá só tem médico, advogado, dentista, tipo, é nível outro nível. É outro. E eu falei, tá, mas eu quero conhecer. Tudo bem. Qual o problema? Porque a minha mentalidade já estava ajustada. Sim, sim. Tudo bem, Sim. e qual a diferença eu, Rafa, pra médico, dentista, advogado? Eu falei, eu sou a Rafa, eu quero conhecer esse clube. Só que quando chegou lá, realmente vi que o valor da mensalidade era muito alto pra mim. Ela não estava errada, tá? Sim. Mas eu queria conhecer, porque eu queria ter acesso. Aí lá eu conheci quem? Aquela maravilhosa da Rita. Nesse clube que eu não entrei, a Rita fazia parte. E a Rita é tão fora da curva agrega, com o network. Eu espero muito que você veja esse agradecimento, Rita. Que a Rita, depois que passou a rodada do clube, que todo mundo se apresentou, tem o pitch lá pra você entrar no clube, eu falei, cara, esse valor não dá pra mim. Era um valor muito alto mesmo pra minha realidade naquele momento, sabe? E eu já tava investindo muito em muitos cursos. Em curso, em mentoria, falei, não dá. Eu até queria mesmo, mas não dava. Aí a Rita me chamou depois, tipo, e falou, Rafa, você conhece o clube tal? Você conhece não sei o quê? Eu falei, não conheço nada. Eu falei, eu tô zerada, sabe? Eu não conheço ninguém, eu não conheço movimento nenhum. Aí ela falou, então eu vou te apresentar o pessoal do Somos X. Aí logo depois teve o Máximo, acho que 4.0, uma coisa assim. Sim. E aí eu fui. Só que você vai muito cru, né? Você não conhece ninguém, você não sabe nem como é que fala com alguém. Eu fui muito assim, eu só fui. Foi o primeiro evento que eu fui, eu não sabia nem me apresentar para as pessoas, assim, de falar assim, tipo, eu sou a Rafa, eu trabalho com raízes, eu tenho um podcast, eu faço não sei o quê. Até porque eu não tinha muita coisa naquela época também, eu não tinha um pod ainda. Eu só tava com raiz e estava estudando marketing digital. Mas eu não sabia nem me apresentar para as pessoas. Então, eu fui, comecei esse movimento, né? Mas eu pensei, tem um caminho muito grande para percorrer. E aí eu sou a louca do podcast. Não é à toa que eu tô aqui hoje, fazendo o que eu mais amo nessa vida. Queria contar essa parte ali. Eu estava como líder de equipe, né? Então eu era líder lá no Atacarejo. E eu sempre fui muito de estudar. Porque eu penso assim, como é hoje pro podcast pra mim, que eu acho até que é um erro de muito empreendedor também. Você atinge um objetivo, você precisa estudar mais ainda para estar naquele objetivo. Você não pode se acomodar porque você já atingiu, sabe? Então, assim, eu estava como líder de equipe e eu comecei a estudar mais na liderança. Então, eu consumia muito conteúdo de liderança. Eu comprava, Pipeline da liderança, o mestre da liderança, não sei do que, o Bernardinho. Comecei a consumir muito. E aí, um amigo me indicou lá do trabalho e falou, Rafa, tem um podcast chamado CBN Professional, que você pode ver na academia, pode ouvir, mas é tudo voltado para liderança. Só que no fundo é uns podcasts bem chatinhos, sabe? Porque é 1 hora e pouca, assim, só falando de gestão, de cultura, muito voltado mesmo para organização. E no fundo meu coração nunca teve pulsando ali, sabe? Era o que eu tinha que fazer, mas não era o que eu amava consumir. Mas eu consumia muito esse podcast. É muito bom até, de CBN Professional. Mas não era meu coração não estava ali mesmo. Mas ali tinha muitos códigos pesados de liderança. De cultura, sabe? De ambiente, de liderança positiva, de gerir equipe mesmo, cases de sucesso, sabe? De grandes empresas. E aí fiquei um tempo mesmo muito focada em aprender liderança na veia. Falei, eu vou me tornar a melhor líder que eu puder dentro da organização. E aí comecei a ouvir muito podcast, eu comecei a compartilhar com meu filho. Aí o filho falou, mãe, isso aí é só a ponta, o podcast no Brasil, isso já tem algum tempo, tá? Uns 2 anos, sei lá. Aí ele falou, mãe, o podcast no Brasil tá crescendo muito. Aí o filho começou a apresentar Flow, começou a me apresentar um pessoal mais jovem, que aí o filho é jovem, foi a galera mais jovem. Mas aí também não era a minha vibe, né? A vibe do filho era jovem e a minha é outra. Aí até que eu cheguei, tipo, no Joel J, no Thiago Nigro, no Thiago Brunet. Cheguei numa galera que eu comecei a consumir o conteúdo dele e falei, velho, tem Ourimbó. Sério, eu comecei a ouvir podcast assim, daqui pra Campo Grande, 2 horas de carro. 3 horas, às vezes, voltando com dia de chuva.
dava um play aqui no Spotify, me ouvindo, eu ficava, meu Deus, que isso? Meu Deus, que... Tipo, ele entrevistando cada empresário, cada pessoa. E são muitos temas diferentes também. Sim. Aí lá, eu comecei a ouvir sobre PNL, sobre programação mental. Lá eu comecei a ouvir sobre network. Lá eu comecei a ouvir sobre inteligência emocional. Lá eu comecei a ouvir, sabe, muitas pessoas muito boas sobre fé, sobre religiosidade. Aí eu falei, velho, eu quero fazer isso. Tipo, eu pirei, tá, Eli? Porque eu não tinha nenhum indício que eu conseguiria fazer isso. Mas eu falei, eu vou fazer isso. Porque eu falei, cara, isso aqui é ouro. E eu escutei um cara falando assim, também eu achei um código muito poderoso. Ele falou, essa é a geração onde bilionários ensinam de graça você a aprender coisas que podem mudar a sua vida. Aí eu falei, eu quero isso pra minha vida. Comecei a pesquisar podcast. Pasmem, tá, gente? Pra você participar de um podcast, 1.200, é isso aí. 1.500. Mas é verdade. Aí eu falei, velho, eu não tenho condições de pagar, tipo, 1.500, 1.700. 3.500 meu amigo pagou pra participar. Ai, eu não tinha condições nenhuma de pagar esse valor, né? Aí Deus é tão bom, que a gente vai pedindo as coisas pra ele. Eu conheci o podcast das meninas, do Aline Cash. Eu pesquisando pra ir no podcast, pesquisando valores mesmo. Eu queria achar alguém acessível para que eu conseguisse pagar. Pra poder participar, pra poder conhecer, pra poder ver um bastidor, pra poder começar já a movimentar, né? Mas até então era só como uma participante. Conheci as meninas que eu sou muito grata, eu preciso mandar um beijo pra vocês, tomara que vocês vejam isso em algum momento. A Alice e Dani, vocês foram incríveis comigo. E uma das coisas ali que as pessoas mais perguntam quando sentam aqui, eu sempre falo com o João que eu fico apavorada. Por que você não troca logo esse nome? Por que você não muda logo isso? Por que não sei o que? Cara, eu preciso honrar as pessoas que fizeram, elas abriram uma porta pra mim. E honrar um mestre, honrar alguém que fez algo por você, ele diz muito de você, né? As meninas, aí o que aconteceu? Eu pesquisando na internet achei o Pod das Meninas. O Pod das Meninas era aqui mesmo, em Nova Iguaçu. Elas também faziam junto com os maridos, né, a Alice e a Dani. E aí eu mandei uma mensagem, eu falei, como é que eu faço para conhecer vocês, para me conectar? Mas muito cru ainda ele nessa questão do network, eu não sabia fazer network, mas eu estava tentando já, sabe? E as meninas falaram, não, pode vir, você tem agenda para dia tal? Aí eu falei, mas não tem que pagar? Elas falaram, não, aqui a gente tem um projeto mesmo de falar sobre empreendedorismo, de bater um papo, é um sonho nosso, não sei o que. Eu fiquei encantada. Aí fui. Cheguei mais cedo, fiquei conversando com as meninas, né? E olha o poder da fala. Eu só falei assim, porque eu sou intencional, tá, gente? Uhum. As pessoas acham que você não pode compartilhar seu sonho. Outra mentira que a gente aprende. Você tem que falar os seus sonhos, porque você precisa de alguém que vai te ajudar a chegar no teu sonho. Você não vai chegar no teu sonho sozinho, sabe? Aí eu falei com as meninas, eu falei, cara, eu quero fazer um negócio desse, porque... Aí eu expliquei. Tudo isso que eu olhei, tudo que eu tô contando, sempre eu vi, eu não sei o que, meu coração canta, eu gosto de comunicar, eu quero ensinar um pouco o que eu tô aprendendo, eu quero compartilhar coisas, eu quero levar a gente lá sobrenatural pra falar coisa, código bom, não sei o que. Tá, passou. Fui lá, isso que tinha que fazer, falei muito de raízes, falei muito de empreender, e a vida continuou. Meses depois, a Alice me mandou uma mensagem. Sempre mandei raízes pra elas, sabe? Mandei pra elas fazerem sorteio, enganjei com as meninas no podcast delas, né? Servi de alguma forma como eu achei que poderia servir. Compartilhei, falei pras pessoas, enfim. A Alice mandou uma mensagem, Rafa, eu queria conversar com você, pode ligar? Eu falei, agora, eu tava até lavando louça, acho que na hora. Eu fazia umas lives, eu fazia umas lives meio-dia, tipo, almoço com a Rafa. E aí, às vezes, eu tava preparando minha comida e falando alguma coisa com a galera na internet. Aí a Alice fez uma chamada, eu, ela e Dani. E ela falou, Rafa, a gente não quer continuar com Pod. Aí eu falei, cara, impossível. Por que não tem como? Vocês querem a minha ajuda? Eu achei que eu poderia ajudá-las de alguma forma. Vocês querem que eu vá e fazer uma temporada pra vocês? Vocês querem revezar? Vocês fazem um episódio, eu faço outro, eu apoio vocês, eu apresento cada um, que eram duas, né? Eu apresento, revezando com vocês, ou eu sento e falo, enfim, elas falam, não, esse projeto a gente quer dar ele pra você. Que sensacional, hein? Aí eu falei, eu não acredito. Eu juro que eu não acreditei mesmo. Eu falei, vocês vão me dar um projeto, vocês vão me dar o projeto. Já caminhado. Não dá pra mim, por quê? Elas falam, Rafa, esse projeto é a tua cara. Seu olho diz isso, né? Você diz isso. E eu falei, caramba, eu quero muito. Só que, sozinha, né? Falei, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu preciso? Inclusive, esses microfones aqui eu não paguei ainda, é delas, tá? Ainda se buscar apreensão, tá, João? Vai dar licitação um microfone. Não, presente de aniversário. João tá falando aqui, presente de aniversário. Não, mas João tem que pagar esse microfone aí, menina. Os dois.
Aí eu falei, eu quero, o que eu preciso? Aí né, os meninos que são os maridos começaram a me dar as coordenadas. Tem que comprar um computador, tem que fazer não sei o quê, tem que... E aí comecei aqui. Eu tenho um parceiro, né, que é um amigo também muito amado, que é o Vitor. Eu falei, Vitor, Elisete querendo quebrar meu... Tô querendo derrubar e acabar com pod. Desculpa, vai. Mas tá Aí aqui. eu falei, Vitor, vamos nessa comigo? Não, pode deixar, João. Aí ele falou, não vou vambora. mais mexer. Saiu do lugar? Vai. Aí o Vitor falou, vambora. Então comecei a comprar as coisas e tal, mas muito engatinhando, né, ali. Não conhecia ninguém me conhecia, ninguém conhecia o projeto. As meninas tinham audiência que elas já tinham feito, mas que infelizmente eu não consegui manter. Enfim, do dia que eu aceitei, que eu decidi, que eu falei isso é o projeto da minha vida, tudo foi só dando errado. Tudo, absolutamente tudo foi só dando muito errado. Né? De tudo, daqui do espaço, quanto de equipamento, quanto de telefone, quanto de tudo. Mas eu falei assim, é isso que eu quero fazer. E eu vou fazer isso até eu fechar os meus olhos. É isso aqui que eu vou fazer. E ela é maravilhosa nisso aí, cara. Eu falo que ela nasceu pra fazer podcast. Felipe entrou aqui, eu falo pro Felipe, Felipe. É a Rafa. Felipe tá mandando, ó, Tatiane Assis, que é do OJ Cosméticos da A.